Aleluia. Oh, aleluia. Já deixou o marcador em cima do capítulo, tá? Só. Glória a Deus. Provérbios capítulo 9. Eu quero ler com os irmãos e as irmãs os versículos. Quero ler os versículos de 1 a 6 e depois vamos para o 13. Do 13 ao 18, primeiro capítulo. Está aqui a minha esposa Aline, está me acompanhando nessa obra. Salvaram abençoado aí de amarelo, meu amor. Glórias a Deus. Quando a irmã cantou aqui, quero ver você cantar na prova, eu lembrei da Aline. A Aline passou muitas lutas e continuou louvando a Deus. É um exemplo de fé, né? Porque minha esposa é um exemplo de fé. Aleluia. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui, aos falsos de entendimento diz: vinde, comei o meu pão e bebei o vinho que tenho misturado. Deixe, aleluia, glórias a Deus. Deixai os insensatos e viver e andai pelo caminho do entendimento. Agora vamos dar um salto aí no versículo 13. A mulher louca é alvoroçada, é nécia e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direto o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Senhor meu Deus, nós te adoramos, te glorificamos, ó Pai. Meu Deus, fala conforme o teu querer ambiente nesse lugar, meu Deus. Meu Deus, estamos aqui como canal, como instrumento das tuas mãos. O Senhor pode falar, ó Deus, conforme a tua vontade. Meu Deus, venha jogar por terra todo espírito de tentação, todo mal, ó Deus, tudo que quer atrapalhar o teu povo de ouvir a tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa repreender, ó Deus, toda maldição seja anulada em nome de Jesus nesta noite. E que as almas, ó Deus, sejam alcançadas pelo poder do teu Evangelho. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Eu gostaria de pregar um sermão nessa noite com o seguinte tema: hospedando na casa certa. Aleluia. Irmãos, antes de começarmos a falar sobre esses versículos que agora acabamos de ler, os irmãos sabem quando começou o currículo de Salomão? Aleluia. O currículo de Salomão, irmãos, começou em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 12, que está escrito assim: sabedoria e conhecimento te são dados, e também riquezas de fazenda e honra te darei, qual nenhum deles antes de ti tiveram, e depois de ti tais não haverá. Aleluia. O que acontece, irmãos? Deus deu Salomão sabedoria. Agora imagine uma coisa: um filho de rei, Davi guerreou, batalhou, lutou, teve batalhas, teve provas, teve lutas, e conseguiu fazer um reinado poderoso. E aí, quando Davi parte, ele deixa o reinado para seu filho, Salomão. Imagina vocês, o que é o filho de um rei? O filho de um rei, obviamente, ele tem a sabedoria de rei, porque ele estuda nas melhores escolas com os melhores professores. Então Salomão já tinha a sabedoria de um rei. Salomão já conhecia, obviamente, as geografias daquele ambiente. Salomão já conhecia as histórias que seus pais contavam da palavra de Deus. Salomão já tinha muito conhecimento, já era um homem intelectual. Mas aí Salomão era tão cheio do conhecimento
Aleluia. Salomão tinha muita sabedoria, mas aí quando ele vai inaugurar o templo, por toda a sabedoria dele, quando ele vai inaugurar aquele templo, ele olha ao Senhor, o Senhor se agradou de Salomão e fala: pede, Salomão, o que você quer que eu vou te dar. Aí Salomão pediu sabedoria. Como pode um negócio desse? É como se você chegasse para os maiores filósofos da época, para Einstein, para os grandes cientistas que houveram na época da humanidade, e chegasse e perguntasse: o que você quer? E ele dissesse assim: eu quero sabedoria. Parece tão paradoxo do que Salomão pediu. Sabedoria, o homem já era sábio, Deus já havia enchido ele de sabedoria. Ele conseguiu, ele demorou 13 anos para fazer o seu palácio e 7 anos para fazer o templo. Ele conseguiu unir vários reinados, ele viveu um reinado frutífero. E como é que um homem desse pede sabedoria a Deus? Aí eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: Senhor, por que Salomão te pediu sabedoria, sendo que ele já era um homem sábio? Aí o Espírito Santo, ele nos revela por que ele pediu sabedoria. Porque essa sabedoria que ele precisava era a sabedoria da direção total, da dependência total de Deus. Aleluia. Meus irmãos, e a sabedoria de Salomão é tão grande que em 1 Reis 4:32 está escrito o seguinte: compôs 3.000 provérbios e foram seus cantos 1.005. Salomão foi tão sábio que ele compôs 3.000 provérbios e 1.005, aleluia, cânticos. Imagina, e um homem desse chega para Deus e pede: Deus, sabedoria, mais sabedoria. Imagina a abrangência, a plenitude, como isso vai diante de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Que por mais que nós possamos ter conhecimentos acadêmicos, por mais que nós possamos ter intelectualidade humana, por mais que nós possamos ter funções cognitivas boas, por mais que nós possamos ser lá no mundo, vamos dizer assim, no mundo secular, nos nossos trabalhos, sermos inteligentes, mesmo assim temos que pedir a Deus que nos direcione, que nos dê sabedoria. Eu vejo muita gente batendo no peito e dizendo assim: eu sirvo para fazer a obra de Deus porque eu sou inteligente. Para com isso, você não é nada. Se Deus não fizer tudo na sua vida, sabe o que acontece? Isso aqui, irmãos, nós estamos olhando isso aqui, há uma nuvem de demônios rodeando, tentando atrapalhar a obra de Deus. Se não há Deus para agir, se Deus não agir de forma profunda, não acontece nada. Aleluia. Por isso, todas as vezes que eu vou pregar a palavra do Senhor, eu quero fazer algo para a obra do Senhor, eu falo com o Senhor: Senhor, eu vou me consagrar, porque eu sei, Senhor, que a luta é grande, mas o Senhor tem poder para jogar por terra todas as muralhas. Aleluia, aprenda isso. Aleluia. Salomão, meus irmãos, além desses 3.005, desses 3.000 cânticos, e esses, no caso, além desses 3.000 provérbios, esses 1.005 cânticos, Deus deu inspiração para ele escrever 3 livros. E esses 3 livros, segundo os estudiosos da Bíblia, eles chegaram à conclusão que esses 3 livros foram escritos de acordo com a vida de Salomão. Ou seja, Salomão escreveu um livro de cantares quando ele ainda era jovem, entre seus 25 a 28 anos. Ele escreveu um livro de cantares. E ali ele estava vivendo um momento de juventude do seu reino, e ele se encantou pela Sulamita, e daí Deus tirou proveito e usou as palavras de Salomão pela Sulamita e falou assim: assim é o meu amor pela igreja, assim é o meu amor por Israel, assim é o meu amor por você, diz o Senhor. Aleluia. Ele escreveu um livro de cantares, o início do seu reinado, bem jovem. Depois ele foi se amadurecendo, foi ficando adulto, mais entendido, expandindo seu reino, e aí ele vai escrever provérbio, já adulto, dando instrução ao povo, que é o que nós estamos nessa noite vendo. Provérbios capítulo 9, veio da mente de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas então, irmão, por que ele entrou os 3.000 provérbios e os 1.005 cânticos? Porque Deus
falei, Jesus, como é que um homem pode permitir esses escrevidos? Mas eu fiz um estudo de cantares, e eu fiz assim, ó Senhor, como o Senhor é profundo, totalmente igreja ali, tudo igreja. Se você está lendo cantares com os olhos da carne, sai disso, porque é tudo espiritual. Tudo espiritual significa Deus, o amor de Jeová por Israel, significa o amor de Jesus pela sua igreja, e por último, o amor de Salomão pela sua vida. Bem por último, aleluia, que mostra como o casal tem que se entregar uns aos outros e ter a união com Deus. Aleluia. Salomão também escreveu um livro de Eclesiastes. E aí, já estávamos nas fases final da sua vida. Olha o que acontece, irmão. O homem ficou sábio, o homem começou a criar poderio, o homem começou a trazer, o homem começou a influenciar nações, o homem começou a trazer pessoas para vir até ele. Salomão tinha tanto dinheiro, irmão, que por ano, segundo o livro de Reis, ele tinha 666 talentos de ouro por ano. O povo trazia para ele. Sabe o que é 666 talentos de ouro, irmãos? Um talento equivale a 34 quilos. Eu lembro que você somar 34 vezes, no caso multiplicar, 34 vezes 666, dá 22.644 quilos de ouro por ano. Olha como Deus usou o homem. Aleluia. E na sua fase final, ele não tem quem nele. Ele começa aquele risco lá de casar com aquelas 700 princesas, aquelas 300 concubinas. E aí a mente dele começa a se corromper. Ele começa a adorar outros deuses, vai se afastando de Deus. Aí Deus, como não perde um dos seus filhos, falou assim: calma, Salomão, vem cá. Foi trazer o Salomão. É por isso que Deus não te deixou no mundo. Você foi a povo, Deus aconteceu. Deus foi lá, calma, vem cá. Tu és minha, tu és meu. Você não pode sair daqui não, meu filho, minha filha. Aí a gente fica assim, sem entender, fica doido, né? Meu Deus, que é isso? Pistola para de um lado, pistola para do outro, fuzil para, Deus traz, porque é de Deus. E quem é de Deus? Ah, mas que é isso? Você está pagando preço? Não estou pagando preço. Estou dizendo que Deus foi trabalhar especial em cada vida. Aí Deus foi trabalhando em Salomão. Sabe o que aconteceu com Salomão? Ele vai no final da sua vida e ele começa a falar: tudo vaidade, tudo que eu vivi foi vaidade. Meu Deus, eu perdi tempo. Vaidade, tudo ilusão. E aí Salomão escreve o seu terceiro livro, Eclesiastes. Aleluia. Salomão, irmãos, tinha uma riqueza tão grande que ele tinha 40.000 cavalos portados, era tudo sangue puro, cavalos bons. Está lá na Bíblia, em Reis. Salomão, ele tinha 12.000 cavaleiros. E desses 12.000 cavaleiros, 6.000 cuidavam das muralhas, da proteção do reino dele. E 6.000 andavam coladinho com ele. Ficava ali próximo ao palácio, ali junto com ele ali. Aleluia. Glórias a Deus. Ele tinha 153.600 trabalhadores. O que acontecia? 70.000 carregavam madeira de acácia, cetim e cedro. 70.000 eram separados para buscar esse tipo de madeira especial para fazer um templo, para fazer coisas gloriosas. E 80.000 faziam o quê? Trabalhavam do outro lado, no ouro, buscando ouro, pedras preciosas, pratas. Aleluia. E 3.600 eram quem? Eram os inspetores desses grupos que trabalhavam para o reino de Salomão. Agora imagina uma coisa, irmão. Depois de tudo isso que aconteceu, aleluia, apesar de tudo isso, todo esse poderio, Salomão reconheceu que não era, e tudo era ilusão. Aleluia. Quanta gente tem batalha para deixar uma herança para o filho, para a filha, faz tudo, né? E aí, o que acontece? Percebe depois que é ilusão. Era melhor estar na presença do Senhor.
adorando a Deus, glorificando a Deus, buscando a Deus. Aleluia. O que acontece, irmãos? Vamos para um capítulo que lá nós acabamos de ler. Há uma personificação aqui da sabedoria divina e da loucura. Salomão, ele pega a mulher, ele pega a sabedoria, a loucura e fala assim: sabe uma coisa? Vou fazer uma comparação aqui. Eu vou comparar a sabedoria com uma mulher, a loucura com uma mulher também. Aí ele faz uma comparação, ele pega duas mulheres e compara. Aí ele fala assim: olha, o que acontece? Do versículo 1 ao 5, ele dá detalhe da casa da sabedoria. Edificou a sua casa, já lavou a sua coluna, já sacrificou suas vítimas, já preparou um banquete, suas criadas já prepararam tudo. Tem vinho misturado. O que é vinho misturado, irmãos? Costumava-se misturar água, um pouco de água e vinho, para a pessoa não ficar embriagada. Sabe o que é isso? Sobriedade, equilíbrio. Aleluia. No versículo 13 ao 16 ele fala assim: ele dá os detalhes do arranjo da loucura. A mulher louca, espaturosa, como dizer, desculpa aí, até que eu vou olhar ali. A mulher louca, ela pega uma cadeira, põe na beira da estrada, olha só, na beira da casa, na saída da casa, e chama, e põe o banquete, põe água roubada. Imagina. Aleluia. Aleluia. A Bíblia mistura as dualidades. A Bíblia tem essas dualidades, né, irmão? Salvação e perdição, preto e branco. A Bíblia tem essa sabedoria e loucura, bom, mal, inferno e céu. A Bíblia tem essas dualidades. Ou seja, o homem tem esse poder de decidir entre o que ele quer e o que ele não quer. O homem tem esse poder de decisão. É por isso que eu não acredito na predestinação. Porque o homem, Deus te dá esse poder. Aí um dia um cidadão perguntou para mim assim, falou assim: rapaz, beleza, então se Deus sabe o que vai acontecer com você, por que ele vai te dar o livre-arbítrio? É ele que está. Deus sabe o que vai acontecer com você, mas ele vê dois futuros. Ele sabe o que vai acontecer com você se você se afastar dele, lá na frente, mas ele sabe o que vai acontecer com você também, se você continuar na presença dele. Então Deus vê duas coisas. Está vendo? Aí você quebra toda a teologia da questão da predestinação. Tem gente que fala assim: não, eu não vou insistir com aquele parente meu nome, que ali eu já vi, eu tenho ensinado para o inferno meu ali, já era, nem o capeta que é ele lá. Já ouvi muitas pessoas falando isso é errado. Aí você pega um homem igual Manassés, o rei Manassés. Quando ele tinha 12 anos, o pai dele morreu. E aquele homem, não sei se aquele homem se revoltou, não sei, a Bíblia não diz, mas acredito eu que ele tinha se revoltado. Porque para fazer o que aquele homem fez, só se estiver muito revoltado. Ele pegou os filhos dele e levou lá fora, nos deuses lá, e pôs para queimar. Foi assim, pegou as coisas que eram dos ídolos e pôs em cima do templo. Olha que loucura! Só pode ser uma revolta muito política. Aí aquele homem Manassés cometeu todo aquele tipo de pecado de feitiçaria diante de Deus. E olha, Ezequias tinha morrido. E sabe como está disso tudo, irmão, de Ezequias ter morrido? É porque é o seguinte: quando Ezequias ia morrer daquela ferida, ele orou a Deus. Deus mandou um profeta lá e falou o que para ele? Olha, o senhor está mais 15 anos. Mais 15 anos. E olha só, 3 anos depois que Deus havia dado 15 anos para Ezequias, nasce esse menino Manassés, que ia fazer uma